Uma pergunta, agora a gente tem que perguntar, né? O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? O que aconteceu? O que a Bíblia fala que aconteceu? Você tem que lembrar, Jorge Michan coloca isso da seguinte maneira, na verdade, só quem testemunhou isso foi o Pai. O Pai é testemunha. Paulo, em algum momento, vai dizer isso, que o Pai testemunhou. Tudo que se fala aqui é por meio de revelação, né? Revelação. Bem, a gente pode dizer que a primeira grande coisa também para a gente declarar, e quando a gente proclama o Evangelho, a gente tem que dizer isso, que Jesus foi feito Senhor do universo. Ele é o Senhor do universo, Ele é o dono de tudo. E é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor do universo e é o cabeça da igreja. Amém? Você diz amém ou não? Amém. E esse é o tipo de conhecimento, como vários outros, que você não alcança pela mente humana. Não tem como você alcançar. A gente depende totalmente do Espírito Santo para a gente chegar a essa revelação. Não tem como. Revelado. Revelação é remover o véu. É sem véu. Um homem revelado, ele está sem véu. Então tem um véu que ofusca as pessoas. Elas precisam ser reveladas. Olha sobre isso. Esse texto aqui é um texto de Efésios. De Efésios, logo no capítulo 1 ali. Como é que está aí na tua versão? É 18? Também. Pode? Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibas qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Essa é a oração. Tu vê que tudo depende de oração, de revelação. Oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Tem uma versão, um versículo antes que ele vai dizer para que Deus conceda espírito de sabedoria e de conhecimento. A Almeida fala, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Então, espírito de sabedoria e de conhecimento. Efésios 1, 18, 19, isso aí, né? Então, sim, o 17 foi o que eu falei que precedia, lembra? Exatamente isso. Porque ele pede espírito de sabedoria, de conhecimento, no pleno conhecimento. Aí vai, ele segue orando. Ele ora, e veja bem, ele está orando pela igreja. Ele está orando pela igreja. Ele está orando pela igreja, está orando por vocês, para que vocês sejam revelados. Eu gosto que ele fala de vocação, do teu chamado, ele fala da tua riqueza, e fala do supremo poder que levantou Jesus dos mortos. Ele toca esses 3 pontos. Ele diz que esse conhecimento nós não temos sem revelação. A gente depende de revelação. Você diz amém ou não? João 5, 28 e 29, diz assim, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, Jesus, ele ressuscitou, foi feito Senhor. As pessoas precisam entender isso, mas também precisam saber que haverá juízo. Uma ressurreição para a vida e uma ressurreição também para juízo. As pessoas vão ressuscitar, que é outra coisa interessante, quando eu falo sobre aquela questão da predestinação e do critério, a justiça, esse é um texto também que há muitos anos me chama a atenção. Qual é? Ninguém será julgado sem ressuscitar. Como assim, Franco? Ninguém será julgado sem primeiro ter um corpo, ter uma memória ativa, sem se tornar de novo alma vivente. Ninguém. Porque isso fala da justiça de Deus, de um padrão de justiça. Vocês concordam ou não? Não é assim, você vai ter memória. Você vai saber exatamente o que você fez com o teu corpo. Você vai ter memória. Você não vai ser uma pessoa lá com amnésia no dia do... Tu não vai ser um espírito, um fantasma no dia do juízo. Tu vai ressuscitar. Claro, vai ter 2 ressurreições, diz a Bíblia. A primeira ressurreição que a igreja dos primeiros séculos queria participar é a ressurreição para a vida. Os que dormem em Cristo ressuscitarão com ele. João
fala sobre isso no livro de Apocalipse, lá no finalzinho, e ele fala dessa ressurreição para a vida. Aqui Jesus está falando também. Ele está falando que haverão duas ressurreições, uma para a vida e outra para juízo. Mas vai ressuscitar. Você ganha um corpo, tanto para estar com Jesus e não entrar em juízo, porque essa é a bênção da primeira ressurreição, é você não entrar em juízo, você jamais será julgado, se você ressuscitar na primeira ressurreição, jamais será julgado. Mas tem uma outra ressurreição que é para juízo. A gente chama de juízo do trono branco, lembra? Que é a ressurreição do trono branco, que acontece depois do milênio. Depois do milênio, Satanás é solto, tenta, mobiliza as nações, vem aquela batalha contra Jesus, o sopro da boca destrói geral, e aí vai imediatamente, destrói também terra, haverá novos céus, novas terras, trono branco, juízo. Juízo, mas como é que será o juízo? Um monte de fantasminha de roupinha branca. Não, tu vai ressuscitar. Vai ter corpo, vai ter alma, vai estar ali com clareza por que você vai estar ali. E do que você é responsável, pelo que você vai responder naquele dia. Daí a importância do Evangelho. O Evangelho tira a pessoa desse juízo aí. Jesus prometeu isso em diversos momentos. Aquele que crê em mim não entrará em juízo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim não sofrerá o dano da segunda morte. Porque o dano da segunda morte é depois do juízo. Pô. Depois do juízo do trono branco. Aí vem o dano da segunda morte, que é uma separação eterna. Bem, eu não sei você, mas eu, quando ouvia falar de juízo, incrédulo, eu ficava com muita raiva. E eu negava as escrituras, papel aceita tudo, porque eu não queria nem pensar em juízo. Principalmente por causa do estilo de vida, né? Mas nada vai mudar a verdade que está escrita, que diz que diante de Jesus, todo joelho. Essa é a palavra de juízo, tá, mano? Paulo, quando fala lá em Filipenses, ele está se reproduzindo também. Ele falou também em Romanos, a mesma coisa. Só que o contexto de Romanos é juízo. Quando ele fala diante de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que ele é o Senhor, não é um momento de oração e adoração, por favor, irmãs. Pessoal do High School Music aí. Não tem nada a ver com música. Aquele dia vai ser maravilhoso. Não, aquele dia é o dia do juízo. É o dia que ele vai se levantar e todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que ele é o Senhor. Naquele dia, ninguém vai ter dúvida para ser julgado. Então, é um dia de juízo. Mas isso aconteceu porque ele ressuscitou. Você diz amém ou não? Eita, fé. Esse amém está bom ou não? Tem um texto também das Escrituras que eu gosto aqui, eu não sei qual é a versão, mas vou usar a versão que está mais... no Natal eu escrevi um texto falando que Jesus nasceu para o nosso bem. Porque ele diz que é para o bem mesmo daqueles a quem ele quer bem, né? Lembra lá? Que ele nasceu, né? Bem-aventurados, felizes, né? Aqueles a quem ele quer bem. Na verdade, Jesus nasceu para o nosso bem, mas Jesus também ressuscitou para o nosso bem. Você diz amém ou não? Então você pode dar parabéns para o irmão. Parabéns, Fabiano. Jesus nasceu, Jesus ressuscitou para o seu bem. Porque parabéns é para o bem. Claro, a palavra está mal interpretada hoje, mas parabéns naturalmente era para o teu bem. Você fez faculdade e terminou para o teu bem. Nasceu o teu filho para o teu bem. Isso é um voto legal. Para o teu bem. Casou. Para o teu bem você casou. Então é um desejo bom, é uma bênção bonita, para o bem. Né? João 5,24 diz, em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como eu falei para você, Jesus não é Senhor apenas para ficar dando ordem, para a gente fazer a vontade dele. Não isso apenas, tá? Mas ele nos protege, ele nos socorre, nos guarda e nos guardará no dia do juízo. No dia do juízo, ele nos guardará. Jesus tem toda a autoridade para nos livrar do juízo que vem sobre toda a terra. Onde é que está isso, Franco? Efésios 1, 19 a 22.
Porque quando ele seguir a oração, ele vai dizer: agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Para o bem da igreja, o Pai deu tudo para Jesus. Toda autoridade, domínio, sobre tudo. Para o bem da igreja. E ele prometeu aos dele, e ele vai cumprir. Ele tem poder, ele é fiel para fazer, amém? Ele é poderoso para fazer. Quando Jesus ressuscitou, outra coisa boa, outra verdade, diga comigo assim: Ele nos ressuscitou junto com Ele. Amém ou não? Esse, gente, esse é o... Ele não só nos levou para a sepultura, porque é a parte que ninguém gosta. Eu perguntei aqui no primeiro momento. Ele morreu, todos nós morremos. Pô, nós morremos. Ele morreu, todos nós morremos. Mas ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. Ele não só nos levou para baixo, ele também nos levou para cima. Está escrito lá, Efésios 2, 4, 6. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos, já estávamos mortos, por causa de nossos pecados. A gente não morreu simplesmente na hora que Deus puxou a gente para baixo, a gente já estava no buraco. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Eu ouvi há muitos anos um irmão, um argentino, dizer assim, ele sempre, toda vez que alguém perguntava, como está, Vitor Rodrigues? Ele dizia assim, estou em Cristo. Eu achava tão bonita aquela fala dele, mas um dia eu me dediquei a escrever sobre o que significa estar em Cristo. Acho que até ano passado fiz uma série do WhatsApp, todo dia, sei lá, umas 12 séries, onde eu explicava o que é estar em Cristo, com base nos textos da Bíblia. O que é estar em Cristo? Né? Porque alguém pode achar que estar em Cristo é maior roubada. O que é maior roubada, mano? Estar em Cristo é tudo de bom. Quando você está em Cristo, meu. Está nele. Aí a Bíblia fala de um monte de coisa, inclusive que você está sentado com Ele nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você pode dizer amém ou não amém? Diz assim, nós somos um com Jesus. Diga, nós somos um com Jesus. Fala, Javier, somos um com Jesus. Ela só Javier, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que Deus nos uniu a Jesus? Diz que nós somos uma. Como é que Ele fez isso? Ele fez, não fez? Vamos lá, vamos ler a Bíblia. A Bíblia responde tudo, mano. Eu estava dando um texto aqui para Douglas, quando você vier com essas histórias complicadas aí, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, tem um texto muito bom, e você vai usar em algum momento, Deuteronômio 29, 29. Então, guarda aí, Deuteronômio 29, 29, porque o que interessa para a gente é o que está revelado, o que está claro. Amém? Vamos viver o que nós já temos. Então, vamos ler a Bíblia. João 14, 16 a 18, depois vou pular para o 20. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, encorajador, o que você quiser. Paracleto. Que nunca os deixará. Nunca os deixará. É o Espírito da verdade. Uma verdade é dizer assim, Ele nunca os deixará. Outra verdade é assim, você entristece Ele, você apaga Ele. São duas, não muda a verdade não, tá? Se depender do Espírito Santo, você nunca está só. A não ser que você não queira o Espírito Santo, entristeça, apague, é contigo. Mas se depender dele, você nunca vai estar só. É o Espírito da verdade. O mundo não o pôde receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora
e depois estará em vocês. Muito legal isso. Porque Jesus está falando assim, ele habita com vocês agora. Como é que ele habitava com eles naquele momento? Porque Jesus estava ali. Mas ele fez uma outra promessa. Ele falou assim, não, ele habita com vocês agora, eu estou aqui, o Espírito Santo está com vocês. Mas vai chegar o momento que ele estará em vocês. Não apenas com vocês, mas em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Como é que ele faz isso? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos une a Jesus. Então, quando alguém diz assim, estou em Cristo, isso não pode ser só um jargão gospel. É um jargão gospel, estou em Cristo, mané. Não, amado. Estou em Cristo porque o Espírito Santo me uniu a Ele. Daí a importância de a gente cultivar sempre essa presença maravilhosa do Espírito em nós. Você diz amém ou não amém? Amém ou não amém? João 16, 7, eu gosto também desse versículo. Claro, porque eu teria cantado Jesus para ficar ali e terminar a obra. Vai lá, Senhor, prega que o mundo vai se dobrar diante de ti. Tu tem toda a autoridade no céu e da terra, vamos embora, Senhor. Mas ele respondeu para os discípulos algo assim, João 16, 7, diz assim, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Por que é melhor, Senhor? Porque se eu não for, o Consolador, o Encorajador não virá. E se eu for, eu enviarei a vocês. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quando a gente se une a Cristo, é algo real. Não é uma teologia para ser declarada. É real. A hora que o Espírito Santo regenerou teu espírito, a hora que ele te batizou, te encheu, amado, é real. Totalmente real. Você provou isso. Você sabe que você não é mais a mesma pessoa. Você sabe que cada dia Deus segue trabalhando na tua vida e mudando você, mudando o teu caráter, tocando tua vida, falando contigo. Você sabe que não é mais a mesma pessoa. Por que você sabe que não é mais? Porque algo aconteceu dentro de você, pô. Não é uma religião que mudou tua cabeça, mudou teu coração. Jesus falou, eu vou te dar um coração novo e um espírito novo. Jesus prometeu isso. E Ele te deu mesmo. Ora a gente tem confusão, ora a gente tem crise, ora os sentimentos tentam tumultuar a vida, ora o mundo tenta te encher de ansiedade, mas a grande verdade é que você é um com Jesus. Você é uma com Cristo, por meio do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17 vai dizer, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma vida nova teve início. Muito bom, né, cara? Amém ou não? Amém? Então, no início de 2022, o que eu fiz? Eu escrevi uma série falando de Estamos em Cristo. Se você quiser depois, eu posso mandar para você. Amém? Mas eu acho que cabe deixar um versículo aqui de Romanos 6, 3 a 4. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus, no batismo, nos unimos a Ele na sua morte? Claro, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então você vê o poder da ressurreição. Quando Ele ressuscita, Ele te traz de volta. O batismo fala disso, né? Ora você entra na água, sepulta, e ora você sai da água, dizendo, você está vivo para Deus. Romanos 8:1, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Filipenses 4:13, posso
todas as coisas por meio de Cristo, por meio dele, que me dá forças, que me fortalece. Você vai aí nessa tua força. Amém? Vamos ficar com essa alegria de que Jesus conquistou para nós na sua morte, na sua ressurreição.